falar, estamos dando início em mais um programa da Fentech Brasil. Hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o nosso companheiro Serginho Leite, que é presidente da FECINFAR e também primeiro secretário da Força Sindical, uma das mais importantes centrais sindicais do país. Serginho, é uma satisfação tê-lo conosco e para nós colocarmos a bola em campo, eu queria fazer aí uma pergunta que você desse uma noção, né, para nós, para todos os nossos telespectadores, e o que é as medidas provisórias, a 664 e a 665. Bom, primeiro, Wilson, agradecer, é um prazer estar aqui falando com a Fentech Brasil, com a TV, e falar também, logicamente, com os técnicos industriais do Brasil todo que assistem esse programa. Bom, primeiro que essas duas medidas provisórias editadas pelo governo federal no final do ano de 2014, elas prevê, na verdade, ela atinge basicamente 4 grupos de trabalhadores, seja os trabalhadores pensionistas, homens e mulheres, os pescadores artesanais, os desempregados, né, que recebem o auxílio-desemprego, e os trabalhadores em geral que têm direito ao abono salarial. Então, ele modifica e, na nossa opinião, retira direito desses 4 grupos de trabalhadores. Muito bem. E no que o trabalhador brasileiro está sendo prejudicado com essas medidas? Olha, veja bem, isso é importante, essa questão, que o seguro-desemprego é um sucesso do Brasil de proteção social que nós temos para os trabalhadores desempregados, considerando que o Brasil é um dos países que mais possui rotatividade de mão de obra. Quase 50% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil são demitidos anualmente, isso é a média nacional. E esses trabalhadores, sobretudo, são de uma idade entre 18 a 24 anos. O que o governo fez? Ele modificou o seguro-desemprego que ele teria direito, que era a partir de 6 meses de registro em carteira, e subiu isso para 18 meses. Isso pode e deverá prejudicar cerca de 4 milhões de trabalhadores que deixariam de receber o seguro-desemprego. Então, esse é um dos pontos que prejudica os trabalhadores. E aí nós temos também, no caso do seguro-defeso dos pescadores, o governo passa a exigir 3 anos de atividade pesqueira. E eu quero dizer que o seguro-defesa é para defender o meio ambiente, a espécie. E, logicamente, para defender a espécie, os pescadores têm um período na época do defeso que não pode pescar. Então, novos pescadores ficarão 3 anos sem ter o seguro-defeso, portanto, logicamente, o risco de nós termos a pesca predatória é muito grande. Então, esse é o segundo ponto prejudicial. O terceiro ponto, aí já é relacionado à previdência social, que é relacionada à pensão por morte e às perícias médicas. Quer dizer, as perícias médicas, há nessa medida provisória o interesse do governo poder prever uma espécie de terceirização da perícia médica, ou seja, de repente o próprio médico da empresa dá alta ou não para os trabalhadores. Isso pode prejudicar muito o direito daquele trabalhador acidentado, que pode voltar ao trabalho com não as boas condições de saúde desse trabalhador. E, por último, a questão do auxílio reclusão também, que eu não falei no início, que traz modificações no auxílio reclusão daquelas famílias em que o trabalhador teve o seu marido ou a sua esposa preso. Então, são mudanças que o governo apontam, mas que retira e prejudica os trabalhadores. Bem, do seguro-desemprego, qual a diferença de hoje e o que pretende com essa nova medida provisória? Olha, hoje o Brasil, só para se ter uma ideia, os trabalhadores, por mais que o Brasil tenha, nos últimos anos, gerado novos empregos, mas o seguro-desemprego em 2014, só para se ter uma ideia, ele beneficiou 8 milhões, quase 9 milhões de trabalhadores. Então, com essa medida do governo mudar
do primeiro acesso do seguro-desemprego de 6 meses para 18 meses, isso retira desse contingente de trabalhadores cerca de 4 milhões. Estamos discutindo ainda esses números com o governo, mas cerca, pelo levantamento inicial do Diese, 4 milhões de trabalhadores deixariam de receber. Ou seja, eu acesso o primeiro emprego. Com 6 meses eu teria direito ao seguro-desemprego caso eu fosse demitido. O que vai acontecer agora? Se eu for demitido antes dos 18 meses, vou estar desempregado e não terei o direito ao seguro-desemprego. Quer dizer, isso prejudica sobremaneira os trabalhadores, sobretudo, volto a dizer, jovens entre 18 a 24 anos que está acessando ao primeiro emprego e geralmente, pela característica também do seguro que nós temos o levantamento disso, jovens com uma massa salarial basicamente de baixa renda. Muito bem, Serginho. Falando um pouco da sua central sindical, falando um pouco da força sindical, nós temos observado que a força sindical ela tem um sistema, né, de apoiar aquilo que é de bom para o trabalhador e o que não é ter aí criticado ou levado, defendendo realmente o direito dos trabalhadores. Então, explana um pouco sobre essa atividade da Força Sindical e o que ela tem feito nesse tema. Bom, a Força Sindical, relativamente uma central jovem, mas é uma central que nasceu com um propósito importantíssimo de, primeiro, elas ter uma característica de pluralidade partidária, ou seja, nós temos dirigentes sindicais dentro da central filiados aos mais diversos partidos políticos, e também uma central que quer preservar os direitos dos trabalhadores e avançar. E esse contexto, o Wilson e os técnicos industriais, nós observamos, principalmente nos últimos 12 anos, que nós fizemos um levantamento junto ao DIAP, nós tivemos 19 legislações trabalhistas positivas aos trabalhadores nos últimos 12 anos. E, logicamente, que essas legislações, a Força Sindical participou, aplaudiu, lutou no Congresso Nacional, inclusive, para que essas legislações pudessem compor aí benefícios para os trabalhadores, entre elas o trabalho doméstico, o aviso prévio proporcional, enfim, várias legislações que beneficiaram os trabalhadores. Agora, logicamente, quando vem uma proposta, por exemplo, de terceirização que precariza os trabalhadores e também uma proposta como essa que falamos há pouco das medidas provisórias, logicamente a central vai se posicionar contrária, seja ela ao governo, e vai fazer esse debate no Congresso Nacional, com o governo federal, ou, se for um caso de legislação estadual ou municipal, vai fazer sempre no interesse de defender os trabalhadores. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Dando sequência ao nosso programa, continuamos aqui a entrevista com o nosso companheiro Serginho. E, Serginho, uma próxima pergunta que nós queremos fazer é o seguinte: com essas medidas provisórias que a presidente lançou, ela atraiu os trabalhadores? Olha, eu vou responder com um histórico aqui um pouco, né? No dia 8 de dezembro de 2014, a presidenta Dilma chamou as centrais sindicais e nessa reunião, que foram as 6 centrais sindicais, ela foi muito enfática em dizer: olha, nós vamos promover um processo de diálogo permanente com os trabalhadores, um processo em que nós possamos pautar, pautar a pauta trabalhista, colocar em diálogo, e os direitos dos trabalhadores serão discutidos. Isso no dia 8 de dezembro. No dia 29 de dezembro foram editadas medidas que, na verdade, essas 2 medidas provisórias que prejudicaram os trabalhadores
E, na nossa opinião, voltamos a dizer, ela não é ajuste somente, ela retira direito de trabalhadores, sobretudo de quase 4 milhões de trabalhadores. Então, é retirada de direitos. Então, eu quero ser convencido que a medida provisória, que a presidenta Dilma, eu não vou chamar nesse primeiro momento que ela traiu os trabalhadores, mas ela cometeu um erro em não dialogar com os trabalhadores. E esperamos que esse erro seja corrigido agora no curso da negociação, tanto que todos sabem que nós temos reuniões marcadas, um calendário de diálogo com o governo, justamente para discutir as medidas provisórias, e o pedido das centrais sindicais é muito claro, nós estamos pedindo para que o governo revogue as 2 medidas provisórias e inicie um processo de discussão para, aí sim, verdadeiros ajustes, por exemplo, de diminuir rotatividade, de você combater fraudes no seguro-defesa e seguro-desemprego, que isso as centrais apoiam o governo. Então, nós precisamos fazer essa correção de rumo já nesse início do primeiro mandato, para que a presidente não cometa novos erros. Eu quero dizer que temos sim o que fazer nesses temas: seguro-defesa, seguro-desemprego, pensão por morte, previdência social, nós temos. Inclusive, eu quero reafirmar aqui o que nós falamos na primeira reunião com o governo. Em 2013, mais precisamente em novembro de 2013, nós fomos chamados pelo governo federal, através do então ministro da Fazenda, Guido Mantega, e onde ele abordava essa preocupação com o seguro-desemprego e os gastos do FAT. Imediatamente, as centrais sindicais fizeram propostas concretas para o governo resolver essa questão do FAT, resolver questões da Previdência Social e, logicamente, o que nós vimos que nessa medida provisória aqui, a 664 e a 665, não tem nenhuma proposta oferecida pelas centrais sindicais ao governo federal. Bem, nós vimos na imprensa esses dias que o Mantega participou dessa elaboração, né, desses documentos aí. Quer dizer, isso já vinha sendo discutido anteriormente, né? Não é nesse período agora, né, que já vinha sendo discutido há algum tempo essas medidas a serem tomadas. Né? Não tenha dúvida, os jornais noticiaram e, logicamente, acho que é impossível, né, qualquer governo discutir tamanha proposta, tamanho pacote desse aí que caiu nas costas dos trabalhadores num período muito pequeno, muito curto. Então, nós temos convicção que essas medidas já estavam sendo elaboradas dentro do governo, mas quero deixar claro aqui a cada trabalhador, a cada trabalhadora, que diferente do que é afirmado pelo governo federal, em nenhum momento essas propostas foram debatidas, discutidas e tiveram qualquer tipo de aval das centrais sindicais. Então, quero deixar isso, temos falado isso em todos os meios, para os trabalhadores, temos nos comunicado com a sociedade para deixar claro, o único contato que nós tivemos com o governo federal para esse tema, principalmente seguro-desemprego, foi em novembro de 2013, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, no gabinete da Presidência da República, que nós fizemos uma proposta para o governo na verdade, para sanear isso, que tendo oportunidade, podemos até, de forma geral, falar dessas propostas aqui, que é isso que nós vamos reafirmar para o governo federal. Muito bem. Uma pergunta aí sobre qual a economia que o governo se faz, qual dentro dessas mudanças aí. Porque as contas, quem paga sempre é o trabalhador, né? Nós temos observado isso que vem dos primórdios, é histórico. Todas as vezes quem paga a conta é o coitado do trabalhador. E essa vez não vai ser diferente. E qual esse valor, para ter uma ideia, se essa medida provisória se transformar em lei e ela ficar como está? E qual a diferença? Claro, o governo tem dito, e o DIEESE, junto com os técnicos do governo, o DIEESE, para quem não sabe, é um Departamento Intersindical de Assessoria, né? Então, um dos órgãos mais respeitados aí de institutos que faz pesquisas econômicas no nosso país, criado pelo próprio movimento sindical. O DIEESE tem discutido isso com o governo no encontro desses números. Dados do governo, isso nós não podemos afirmar ainda,
apontam que com essas medidas o governo economizaria 18 bilhões de reais. Ou seja, o governo tiraria dos trabalhadores, pensionistas, aposentados, aquele que se acidenta no trabalho, aquele que perde o emprego, aquele pescador e o auxílio reclusão, esses trabalhadores estariam contribuindo, vamos dizer assim, com o governo em 18 bilhões de reais. Mas eu quero relembrar, e os jornais também noticiaram essa semana, que só de desonerações, seja ela da Previdência Social ou do PIS, que justamente financia o seguro-desemprego, o governo já acumulou 107 bilhões de reais que deixou de arrecadar do setor empresarial. Quer dizer, então, podemos dizer então que nesse processo o governo desonerou a indústria, alguns setores da indústria, do serviço, do comércio, desonerou Previdência, desonerou PIS e pegou parte dessa conta e agora vamos tirar dos trabalhadores, desse grupo de trabalhadores que eu disse. Só para se ter uma ideia, Wilson, como eu faço parte também do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, o CODEFAT, então nós temos esses números muito claros e vínhamos alertando o governo desde 2013 dos perigos das desonerações. Então hoje nós temos setores que têm o benefício de não pagar PIS, de não recolher PIS para o governo e ter um alto índice de rotatividade que gera o custo do seguro-desemprego. Então essa conta não vai fechar no dia a dia das contas do FAT. E mesmo assim, o FAT ainda tem um patrimônio de mais de 200 bilhões de reais que fica lá guardadinho na mão do Tesouro Nacional. Então, quando se fala que o FAT é deficitário, não é verdadeira essa informação. Então, acho que a sociedade, o povo brasileiro tem que saber da verdade dos números que está lá e a gente está sempre aberto a esse debate com o governo para esclarecer que existe problema sim, mas logicamente nós temos que abrir essa conta, o governo tem que, de forma transparente, mostrar para a sociedade como é que é formado o FAT, mostrar que ele deu desoneração e a indústria também, na primeira oportunidade que teve, demitiu trabalhadores. Muito bem, vamos mais a um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Iniciamos o programa, continuamos com a entrevista com o nosso companheiro Serginho Leite, que é o primeiro secretário da Força Sindical. Serginho, nós queríamos passar a informação para os nossos telespectadores como estão as centrais sindicais nesse movimento. Elas estão unidas, estão fazendo um trabalho em conjunto, os sindicalistas estão unidos para essa luta aí, para que o trabalhador esteja o menos prejudicado possível. Olha, acho que um fato importante que aconteceu no Brasil nos últimos 12, 15 anos, Wilson, foram um processo de unidade de ação das centrais sindicais. Ainda que cada central tenha a sua opinião política em determinados temas, determinados assuntos, que é salutar para o crescimento, para o debate, para a democracia, mas as centrais sindicais têm, nos últimos 15 anos, tido ações conjuntamente, fechando questões em propostas conjuntas, tanto na pauta positiva, que nós esperamos implantar, né, um diálogo com o governo, que é acabar com o fator previdenciário, reduzir jornada de trabalho, combater o PL 4330, que trata da terceirização, enfim, de vários pontos da nossa pauta trabalhista, mas também as centrais se unificaram muito de forma importante, também para combater os projetos de lei e essas duas medidas provisórias que prejudicam e retiram o direito dos trabalhadores. Não só estão unidas, como realizaram um ato no último dia 28 de janeiro, de forma conjunta, em várias capitais do Brasil. Em São Paulo houve uma concentração meio que para avaliar um pouco os atos que aconteceram em todas as capitais do Brasil e apontam para novas manifestações futuras
não só contra as duas medidas provisórias, mas também a favor da nossa pauta trabalhista positiva. Então, o segredo da nossa pauta, da nossa unidade de ação das centrais sindicais, talvez seja o segredo para que o sucesso que nós tivemos, como disse no início do programa, nós tivemos nos últimos 12 anos, conseguimos aprovar 19 legislações que beneficiaram trabalhadores das mais diversas categorias e dos mais diversos setores, seja de serviço, da indústria e do comércio ou de todos os trabalhadores. Então, a unidade de ação das centrais sindicais é essencial para o sucesso aí, para resistir às perdas que estão tentando implantar os trabalhadores e avançar na nossa pauta trabalhista. Isso aí a gente tem observado bastante, que a gente acompanha as centrais sindicais desde que elas existiram, né? E antigamente a gente observava que uma era inimiga da outra, né? Quer dizer, era praticamente um confronto de uma central com a outra. Eu tive oportunidade de participar de congressos internacionais, onde tinha uma determinada central sindical sentada no banco da frente e nem olhava para nós, que nós não éramos nenhuma central. Então, quer dizer, essa coisa evoluiu bastante. Eu acho que as centrais têm que agir assim, porque nós todos defendemos o mesmo interesse, o interesse do trabalhador. Então, por que essa divergência? Então, eu acho que está muito bom e que, com certeza, quem ganha com isso é o trabalhador. Wilson, só para você ter uma ideia, o presidente licenciado da Força Sindical, o deputado Paulinho, quando nós começamos a realizar as marchas até Brasília, então nós tínhamos uma bandeira grande assim que nós estendíamos, grande, não era para ficar bonito para foto aérea não, era para o pessoal só brigar debaixo da bandeira para não aparecer isso na TV ou nas fotos. E logicamente que isso evoluiu bastante, a unidade das centrais. Por exemplo, eu comentei dessas marchas, Brasília ou São Paulo, ou nas grandes capitais. Foi através dessas marchas que nós conquistamos, que não foi dado, foi conquistado, a política de valorização do salário mínimo. Quer dizer, que vigora até 2015. Vamos ter que negociar a continuidade disso com o governo. Então, foi através dessa... Começou com uma caminhada de São Paulo até Brasília, das centrais sindicais, a pé, já desde lá do governo, final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, que aí nós conseguimos e conquistamos uma política de valorização para o salário mínimo, que valorizou aí nos últimos 10 anos mais de 72% de aumento real acima da inflação. Estou querendo dizer aqui à sociedade brasileira, aos trabalhadores, que é o salário mínimo ideal para um pai de família ou para uma família. Mas, com certeza, ele obteve avanços nos últimos 10 anos e faz parte da nossa pauta trabalhista continuar avançando na valorização do salário mínimo. Se essas medidas provisórias forem aprovadas, transformarem em lei, o que elas representam para a economia do Brasil? Bom, logicamente, se elas forem aprovadas, o governo vai cometer uma das maiores injustiça com os trabalhadores, pelos motivos que nós falamos aqui. Perde desempregado, perde o trabalhador, quero dizer assim, perde o trabalhador desempregado, perde o pescador, perde a viúva ou o viúvo, perde a família que tem o auxílio reclusão. Eu acredito, Wilson, e a toda a sociedade, que nós vamos ter um debate primeiro que eu acredito no diálogo aqui com o governo. Espero que já avancemos em algumas coisas na negociação com o governo. Mas eu acredito também num grande debate no Congresso Nacional. Acho que o governo terá uma dificuldade muito grande de jogar essa conta nas costas dos trabalhadores. Quer dizer, o governo a presidenta vetou, por exemplo, a correção da tabela do imposto de renda de 6,5%. E isso dá a diferença de 4,5% para 6,5%, o governo quer corrigir a tabela com 4,5%. Dá uma diferença de 7 bilhões de reais. Então, é 7 bilhões que sai do bolso dos trabalhadores e vai para o governo. Então, arrecada mais. Por outro lado, o governo aprovando
querendo aprovar essas medidas provisórias, tira mais 18 bilhões, seja do desempregado, pescador, viúvo ou as famílias que estão, de trabalhadores que estão em reclusão. Então, eu acho difícil, acho que a batalha vai ser muito grande para nós naquele Congresso Nacional, mas nós temos convicção do papel que nós temos que exercer, conversar com cada deputado federal, cada deputado de cada estado, conversar na base eleitoral desse deputado e mostrar para ele que o governo dá com uma mão para os empresários e cobre a conta com os trabalhadores. Então, acho que a sociedade não merece isso. Bem, nós não falamos muito sobre a aposentadoria. Mexe também na aposentadoria de uma maneira bastante complicada, né? Em especial na pensão por morte, né? Em especial na pensão por morte e nas perícias médicas. Então, eu acho que tem algumas distorções, sim, na questão das pensões, mas não é da forma que o governo colocou. Quer dizer, aí ele coloca assim, eu não tenho o tempo necessário aqui para detalhar os números, mas digamos assim, dependendo a idade da viúva, ela tem direito à pensão até um determinado ciclo da vida dela, por exemplo, até 10 anos ou 12 anos a mais. Isso significa que depois desse período ela não pode ter direito mais à pensão, e aí ela vai ter que procurar, depois de uma certa idade, como que ela vai ser, exatamente, ela vai sobreviver, porque ninguém fica rico com pensão por morte, a não ser algumas distorções que nós temos na área militar e tudo mais, que aí sim deva ser corrigido, e isso nós estamos propondo para o governo. Muito bem, Serginho, nós estamos partindo aí para o final do nosso programa, mas fazer uma pergunta para você, uma resposta rápida. Ganha a eleição quem tem proposta ou quem mente mais? Eu ainda, como um bom militante sindical e não muito partidário, eu acho que ganha a eleição quem tem proposta, e cabe à sociedade pegar todos aqueles discursos, aqueles debates dos candidatos e, logicamente, de quem ganhou, e levar às ruas e cobrar. E é isso que nós estamos fazendo, até porque existe, no caso concreto desse debate aqui, um compromisso público de não retirar direito dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. Então, se a vaca está espirrando, vamos dar um remedinho para ela. Muito bem, nós agradecemos a sua participação no programa Fintech Brasil e esperamos ter em próxima oportunidade. Muito obrigado, Serginho. Eu agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado.